Então vamos agora para a segunda parte da lição de hoje, lição de número 12, onde nós já estudamos o ponto 1 e o ponto 2, Esdras e Neemias combate o casamento misto. Agora nós vamos entrar no ponto 3 da nossa lição, a sobrevivência do povo judeu. Existe no Deus até o dia de hoje, porque embora espalhado por quase todos os países do mundo, Lucas 21, 24, não se misturava com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada à lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre, onde se aliam as tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Aqui, sobrevivente do povo judeu. Então, ainda estamos falando do povo judeu, por causa do casamento misto. Eles foram expulsos no ano 70 da sua terra porque negaram ao Cristo e falaram que o sangue dele caísse sobre a sua cabeça. Tito Vespasiano cercou durante 3 anos e depois os expulsou e foram para várias nações. Mas havia uma promessa da sua volta ao Senhor. Mas a única forma que eles conseguiram se manter coesos foi estando nas nações que tiveram judeu com judeu. Mas o que pode acontecer, meu amado irmão, é se um judeu quiser casar com uma pessoa não judia, só será feito esse casamento pelo rabino, pelo menos nos mais tradicionais judeus, pode ser que hoje tenha alguma coisa mais liberal. Nós estamos no século XXI, infelizmente, todas as religiões entraram em coisas liberais, mas nos tradicionais só se aquela pessoa se converter ao judaísmo. E aí ela poderá então casar com um judeu. Mas ela se tornará e terá que fazer todas as práticas judaicas como está lá. Por isso eles se mantiveram. Até a língua judaica ela caiu em desuso, até que no século XVIII, me parece, que não é do século XVIII, do século XIX, ou século XIX, não me lembro bem, um rabino, que agora me foge o nome, refez novamente, voltou com o hebraico. O hebraico tem 22 letras, todas elas são consoantes, vamos dizer assim, em relação ao nosso texto brasileiro, nossas letras brasileiras, que temos 5 vogais, o resto são consoantes, mas elas são todas consoantes. Então, se adicionou sinais vocálicos embaixo, os pontinhos que tem hoje no hebraico moderno, e as pessoas voltaram a falar e ler o hebraico. Até a língua ela teve dificuldade, mas como povo, como nação, continuaram agarrados. Judeu casando com judia, filhos judeus, ensinamento da palavra. Pastor, Antigo Testamento? Antigo Testamento, tudo aquilo que você já sabe. Não crendo em Jesus, um dia eles vão crer, o Messias vai aparecer ao final da grande tribulação para levá-los na Batalha do Armagedon, mas por enquanto eles não creem, a não ser aqueles que se convertem a Cristo, mas é uma nação também abençoada por Deus, por causa das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó e todos os outros. Síntese desse tópico: a preservação do povo judeu é considerada um milagre, e é mesmo. Vamos aqui ao ponto 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Agora, nós vamos entrar na parte nossa, cristãos, século XXI. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Por que Eurico Bergs, o nosso autor, está falando isso? Uma bênção, logicamente, espiritualmente, é a salvação. Sempre dissemos isso. Salvação em modo que a cura divina, qualquer outra coisa. O nome está escrito no livro da vida. Agora, materialmente falando, alguém pode dizer, uma bênção vai ter o carro do ano, o emprego, não sei o que lá, não. Mas uma bênção dada ao homem é o poder constituir uma família. A família só pode ser constituída por um casamento entre um homem e uma mulher, que assim é o casamento bíblico, heterossexual, monogâmico e para sempre, até que a morte os separe. E aí constituir esse casal, se Deus assim permitir que nenhum dos dois seja estéril,
Se ainda forem, podem orar para que Deus faça um milagre, como fez no passado na vida de muitos homens e mulheres de Deus, terão filhos e essa família se estenderá por gerações. Então é uma bênção, está dizendo aqui. Agora vamos a seguir. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7,39. Aqui ele está falando, vamos até ler aqui o texto, para não... Já que agora nós estamos no Novo Testamento, estamos falando para os crentes, né? E há muita dúvida sobre isso, meu amado irmão. Muitos crentes têm dúvida, infelizmente, mas talvez até porque não estudem nem leem a Bíblia. Vamos lá. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, esse versículo específico está falando das viúvas. Mulher casada, ligada ao seu marido para sempre. Falei casamento, né, monogâmico, heterossexual e até que a morte vos separe, como diz assim a palavra de Deus. Mas, morreu o marido. Aqui ele fala do marido, mas se fosse morrer a mulher seria a mesma coisa. Pode casar de novo? Pode. Não é proibido ao viúvo casar novamente, ou a viúva, mas contanto que esteja no Senhor. Se a orientação para o viúvo, para a viúva, ele quer casar no Senhor. A casar no Senhor é pegar qualquer pessoa que é de qualquer religião, ir para a igreja pedir a bênção do pastor, aí está casando no Senhor. Não, não é isso que Paulo falou. Até porque naqueles dias talvez não houvesse essas pois uma bênção, mas não essas festas que temos hoje, como temos, todas essas coisas de casamento. Mas havia certamente alguma coisa perante a lei romana, que era o que mandava na época, ou sobre a lei judia, espiritualmente falando para os judeus, mas uma lei está falando para pessoas que não eram judias. Então, um papel assinado, está casado. União no Senhor, ou seja, ambos servindo ao mesmo Deus. E até porque ele vai explicar, isso vai falar em outros momentos, que é o que não entre a treva e a luz e tal. Bom, é só para a viúva, pastor? Não, para todos. Para todos. Vamos continuar aqui falando, mas vamos comentar isso. A Bíblia explica, segundo Coríntios 6, 14 a 17, as implicações da expressão no Senhor. Cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto. Então, você está solteiro, está pensando em se casar? Você não precisa ser jovem, não. A maioria dos jovens está precisando se casar. Então, é uma lição que fala muito aos jovens. Mas você pode estar na meia-idade, pode estar na velhice. Tem gente que está casando aí com 100 anos casando. Né? Então, enfim, não importa. Portanto, que seja viúvo ou solteirão. Está pensando em se casar? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Que Deus guarde cada crente algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel. Que assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Vou ler mais aqui, porque o ponto é tão profundo. Não vou comentar aqui, eu vou parar, estou comentando ponto por ponto, para que a gente chegue mais profundamente. Ele diz, aqui, Rigo Beckstein, e essa é a posição também da Igreja Metodista Pentecostal, não deve ter casamento entre pessoas, inclusive é proibido ao pastor metodista pentecostal na Constituição que faça casamento entre pessoas, uma pessoa cristã e outra não cristã. Por quê? Ele diz aqui, muito provavelmente uma grande probabilidade será uma infelicidade. Por quê? Porque você é um salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. E, portanto, um filho de Deus. E aí eu vou falar uma palavra dura, forte, mas eu estou falando para crente. 1 João, Evangelho de João 1,12 seguinte. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas tantos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem no seu nome. O Espiritismo, outras religiões, falam, todos somos filhos de Deus. Não é verdade. Filho de Deus é aquele que aceitou Jesus e foi adotado, como diz a carta aos Romanos, capítulo 8 e outros textos também.
O unigênito Filho de Deus é Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, o Pai nos adotou como seus filhos também. Quem aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus não é filho de Deus, é apenas uma criatura. Então você vai ter uma união entre alguém que não é filho de Deus e outro que não é. E isso vai, certamente, acontecer consequências difíceis. E a gente sempre fala disso. Aí vai criar o filho, aí o filho vai para onde? O filho vai para a igreja ou o filho vai para a seita, para outra religião? Ou o filho, vamos dizer, não, o filho faz o que quiser, então o filho fica em casa. Quando eu digo filho, homem ou mulher, seja. Olha a problemática. Muitas coisas podem acontecer. Pastor, casamento entre dois crentes é sinal de felicidade? Será se for feito no Senhor. Também tem que ser feita no Senhor. Pastor, mas casamento entre crentes não feito no Senhor? Sim, mas tem. Não é porque eu sou cristão e a outra moça é cristão, ou a moça é cristã e eu sou cristão, que significa que dentro do propósito de Deus eu tenho que casar com ela ou ela comigo. Pode não ser este o propósito de Deus, mas a gente vai ver pela beleza, por isso, por aquilo outro, se une, casa, e depois a gente vai ver que há incompatibilidade, coisas que não estão de acordo. E aí nós vamos ter problema. Então, o último ponto ele vai falar de espera no Senhor. E isso é muito importante, uma lição bem profunda para nós. Casamento tem que ser no Senhor em tudo. Oração para Deus orientar. Com quem você deve casar? Contanto que seja no Senhor. O Senhor orientou? O casamento não vai ter problema, pastor? Vai. Lógico que vai, meu amado irmão. Vai ter dificuldade. Mas no amor que Deus colocou no coração de ambos, na direção de Deus, na oração, no cumprimento da sua palavra, vão vencer todas as barreiras e vão verdadeiramente continuar, como já disse, eu vou repetir, monogâmico, heterossexual e até que a morte vos separe. Vamos seguir aqui. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito, ou seja, os dois numa só carne. Casando-se o crente com quem não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e em parte da alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, outro do reino das trevas. É profundo, é forte, mas é verdade, meu amado irmão. Eu não posso chegar aqui e dizer que não. Que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja por um triste recuo. Agora eu quero falar uma coisa que é importante para que ninguém pense errado da lição e nem errado do que eu estou falando. Pastor, e se eu me converto e meu cônjuge não é evangélico? Então, sendo assim, eu vou me separar dele e vou procurar um cristão, vou orar para Deus orientar, para casar com um cristão, para o meu casamento se abençoar. Não. O meu Paulo lá, valeu, o capítulo 7, que foi dado a orientação, casar no Senhor, vai ver que estando o irmão ou a irmã tem aceitado a Cristo e o cônjuge permitindo, querendo ficar, aceitando essa situação, continuar com a pessoa, então fique, você não sabe que você vai abençoar. Então, a orientação aqui é para quem é solteiro ou viúvo e quer agora um novo relacionamento em Cristo. Quem veio lá do mundo, aceitou a Cristo, já sendo essa pessoa aceitando a Cristo e o seu cônjuge não aceitando, o que esse cônjuge tem que fazer? Orar para que o outro se converta e dentro do seu lar dar o maior exemplo possível de cristianismo, vivendo de acordo com a lei de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui sem citar nomes. Eu assumi a igreja de Caxias há 25 anos, agora em fevereiro já vai fazer 26, eu sou pastor da igreja. Eu vi uma irmã, a qual era cristã, o marido não. Ela chegou para mim e falou, pastor, estou com um problema, meu marido está reclamando muito que eu venho na igreja. E a irmã tinha se convertido, não comigo, mas antes com o pastor Ariel. Estava ali, ela gostava de estar nos trabalhos da igreja, nós temos a semana de oração, primeira semana completa, e tal. Então ela estava na semana de oração, que é uma vez por mês, terça, quinta. Eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, se a irmã vier na semana de oração inteira, a irmã vem 2 dias na semana de oração. Se for o caso lá tiver dificuldade, a irmã vem numa terça, falta na quinta, vem na quinta e falta na terça.
tenta estar aos domingos, nós vamos orar. E se algum irmão perguntar, não, por que a irmã está faltando? Porque as pessoas logo ficam preocupadas. Fala para a pessoa assim, não pode te responder não, fala com o pastor. Eu digo sempre, quando eu falo assim, ninguém me perguntou nada. Então, não sei se perguntaram a ela e não tiveram coragem de perguntar para mim, mas começamos a orar. O marido dela já é falecido, alguns têm esperança que lá no leito de enfermidade ele tenha aceitado a Cristo, isso aí só vamos saber lá na glória, não vamos ficar aqui dando juízo de valor a isso, aquilo, outro. Mas ele se tornou, depois ele parou de proibir lá na igreja, ele tinha muita dificuldade na igreja, mas depois ele passou aí e me tornou meu amigo. A gente era amigo, né, de ter uma consideração muito forte, eu considerava as filhas dele como minhas filhas, ele também considerava as minhas como filha dele. Então, Deus muda o quadro, é oração. Então, casou com um crente e aceitou Jesus, casou lá no mundo, né? Casou. Não conhecia a palavra, então vamos casar. Veio para a igreja, aceitou a Cristo, seja homem ou seja mulher, continua com seu cônjuge, orem por ele para que ele aceite Jesus. Nós estamos falando aqui de, você aceitou Jesus, o cônjuge não é crente, então vamos separar. Não. Nada disso, não é isso que o Eurico Beckett ensina, nem estamos ensinando hoje. Neste caso, pastor, mas não vai ser um casamento misto? Não será, meu amado irmão, porque não foi feito, ele é misto no sentido humanamente falando. Um é crente, outro não é crente. Mas você casou lá fora, sem conhecer a palavra. Agora, a solução para esse problema é orar e confiar. Nós temos visto muitas vezes, em muitos casos, que o cônjuge acaba se convertendo porque vê a bênção de Deus na vida do crente. Diz aqui, um soldado de Cristo passou para o lado oposto, em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, segundo Timóteo 1, 4, 5, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual, eu falei ainda há pouco, comentei sobre isso no ponto anterior, ou no início desse ponto. É o casal que não é crente, que um é crente, outro não é, e começa, o filho vão levar o nosso filho para a igreja, vão levar para cá, vão fazer isso, e acaba a criança sendo criada sem ter essa orientação bíblica que ela precisa ter, de orientação do pai e da mãe. Síntese do tópico 4, casamento é a união total entre um homem e uma mulher. E vamos ficar agora para o último tópico, terminando a lição de hoje, espera em Deus 5. Fizemos este estudo sobre casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Salmo 27, 14, 37, 7. Você sabe que esse texto fala de espera. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Isso é a coisa mais natural do mundo. Um jovem querer casar. Isso é a coisa mais natural. Constituir a sua família. Isso é a coisa mais natural do mundo. Agora vamos ver aqui. Lembra de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Gênesis 24, 12 a 27. Glória a Deus. Então vamos ver aqui, meu amado irmão. Às vezes quando eu digo na igreja algumas coisas. Às vezes a nossa fé é engraçada. Se perguntar na igreja, você crê que Deus cura câncer? Eu creio. Você cura AIDS? Creio. Creio que Deus abre a porta, emprego abre. Creio que Deus... Aleluia. Creio que se você orar, Deus vai mostrar a esposa ou o esposo certo para você. Pastor, aí tem que ser a minha decisão. Aí eu tenho que ver se a mulher é bonita, se o rapaz é bonito, se não sei isso, se é aquilo outro, não sei o que lá, não sei das contas, tem que fazer minha avaliação. Peraí, minha mãe, você dá orientação? Como tudo na vida, né? Às vezes pode até dar certo, mesmo sendo fora dessa direção. Mas o certo é esperar em Deus. O certo é orar em Deus. Aqui ele fala de Eliezer. Abraão falou, Eliezer, vai lá e busca uma mulher para o meu filho. Eliezer chegou no lugar, não conhecia ninguém. Ele orou, Senhor, mostra quem é a moça. E Deus mostrou quem é a moça. E ele foi, orou de novo, agradeceu a Deus, explicou a família dela. A moça concordou em vir. E diz que quando Isaac viu a moça, Isaac amou. Quando a moça viu Isaac, era Rebeca, ela o amou. E foi uma família abençoada, foi uma família dessa união deles dois veio Jacó, e de Jacó depois veio as 12 tribos, enfim. Mas
houve oração. Depois ele diz aqui, uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos olhos, aí 1 Samuel 16:7, pode impedir que recebas aquele ou aquela que tem preparado para ti. Vamos ver aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. É porque é a palavra que é mais importante para a nossa vida, viu, amado irmão? É na palavra que a gente acha a direção de Deus para nossas ações e atitudes. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pastor, esse texto fala de casamento, escolha para casar? Não. Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé, porque lá ele tirar dentre os filhos de Jessé um que seria rei de Israel. Veio o primeiro filho lá, eu não me lembro bem agora qual o nome, e o Samuel olhou para aquele primeiro filho e falou assim, esse é alto, tem porte, esse está bom para ser rei. E Deus falou para ele, não, você está olhando a aparência. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Pastor, isso vale também para o casamento da mesma forma. Você vai orar a Deus, vai pedir a direção de Deus, Deus vai te orientar. Por isso, o ponto 5 é, espera em Deus. Espera em Deus. Glória a Deus. Não, eu vou ler de novo, né? Glória a Deus, aqui está antes do que eu li. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela a qual Deus tem preparado a ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, que faz que o solitário viva em família. Salmo 68:6. Deus, que trouxe a companheira para Adão, pode fazer isso por ti. Espera por no Senhor. Mas um exemplo glorioso. Deus olhou e toda a criação não viu nada compatível com Adão. E aí cai um sono profundo sobre ele, faz uma operação, tira uma costela, cria uma esposa para ele, e ela foi perfeita, chamada de doutora auxiliadora. Foi o presente de Deus para Abraão. E também Deus tem preparado para você. Mas não procure fora da vontade de Deus. E aí, meu amado irmão, para terminar aqui, tem um símbolo do tópico que eu vou ler, ouça esse bom conselho, espere em Deus. Vou dizer para você, jovem. Se você orar, se você pedir, jovem e também adulto, pode ser que ficou viúvo, quero casar de novo. Minha idade, não importa a idade que você está, pretendo casar de novo. Ou pretendo me casar. Se você orar e tiver a oração de Deus, jamais Deus vai permitir um casamento contrário à sua palavra. Com alguém que vai te fazer infeliz. Pastor, existe a possibilidade de namoro com pessoas não crentes e dar certo? Eu quero que você ouça com bastante tranquilidade o que eu vou dizer. A minha mãe e meu pai. Minha mãe era cristã e meu pai não era. Aí você imagina, eu estou com 56 anos, quanto tempo eles começaram a namorar lá, bota o tempo aí para trás. Né? Minha mãe me teve quando eu estava com 30, minha mãe estava com 30 e poucos anos, sei lá, enfim. Você coloca lá para trás o tempo que tem esse namoro. Né? Mas, com um mês de namoro, meu pai se converteu. Significa isso. Será que minha mãe, namorando ele não sendo cristão, casaria? Não. Graças a Deus, meu pai foi um obreiro da Casa do Senhor, tanto na igreja metodista como na metodista pentecostal, foi um presbítero, e me deram uma orientação bíblica maravilhosa. A minha prima Nícia e o Raimundo, seu esposo, meu primo, que já faleceu, pastor da igreja metodista pentecostal por muitos anos. Também ele não era cristão, mas veio a se converter. Pastor, esse é o padrão? Não, esse não é o padrão. Então, se elas oraram, minha mãe já morreu, eu não vou perguntar a irmã Nícia, eu creio que ela orou. Deus orientou, pode namorar esse, porque Deus sabia que ia salvar. Mas não vai por essa linha de pensar que você poderá namorar um ímpio e porque ele te ama, porque ele gostou de você, ele vai se converter. Quem convence o homem? A gente brinca disso, não existe namoro missionário, namoro evangelístico. O namoro vai converter a pessoa. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então ore, espere em Deus, confia nele, que a tua bênção está preparada pelo Senhor. Deus abençoe e, se Deus quiser, no próximo domingo,
estaremos ministrando a última lição do trimestre. E como dissemos no início da parte 1 desta lição, a partir de outubro voltaremos com a lição presencial na igreja, para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã.